Nesses dias de desespero, incerteza e medo, nenhuma salvação eu creio em ti, creio em ti. Esta geração escura, onde a luz não posso ver, mas eu creio na promessa, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja induz, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As alheias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti. Bom sábado, igreja. Que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vós. Que legal que você veio, que legal que você está aqui. Que legal que você, em primeiro lugar, colocou sua vida à disposição para separar um pouquinho
não para nós, mas para Deus. Eu sei que tem algumas pessoas em casa nos assistindo nesse momento, alguns amigos, inclusive, que eu convidei. Eu quero saudá-los com a paz de Cristo, para que nesse momento você também, aí de onde você estiver, sinta também Deus no seu coração. Nesse momento agora, eu gostaria que você tentasse e pergunte se estão prontos para isso, inclusive, para se esvaziar, para tirar de si todas aquelas coisas que aconteceram durante a semana, que nos perturbam, que nos atrapalham, que causam ruído naquilo que Deus quer falar comigo e com você durante essa manhã. Convido você para que tente esquecer qualquer problema nesse momento, qualquer coisa que esteja acontecendo. Se você estiver aí na sua casa, faça o mesmo. Tire os ruídos, tire as coisas que estão atrapalhando nesse momento você de focar a sua atenção aqui na palavra de Deus. Mas como é de costume nosso, não podemos fazer diferente. Antes de abrir a palavra de Deus, eu convido você para que se coloque em reverência, proste a sua fronte nesse momento. Vamos fazer uma oração pedindo permissão. Grandioso Deus e Senhor, aqui estamos para abrir mais uma vez a Tua palavra. Palavra que invade e parta os nossos corações, nos dividindo entre aquilo que somos como humanos e aquilo que o Senhor espera de nós. Para que fique claro, transparente como a água, para que possamos escolher aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, use-me como um instrumento nas Tuas mãos. Não permita que eu fale com minhas próprias palavras, mas imbuído pelo poder do Teu Santo Espírito. Mas também abra o coração daqueles que escutam, que todos os ruídos e todas as interferências sejam diminuídas, estancadas nesse momento, para que todos, de alguma maneira, inclusive eu, seja tocado pelo poder do Teu Santo Espírito nesse momento. Obrigado, é isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então eu convido você a começar abrindo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, do versículo 1 até o 5. Garanto que esse tema é um tema muito importante, muito interessante. Eu quero tentar trazer para você um contexto diferente sobre isso que está escrito aqui. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, 1 ao 5. Todos acharam? Ok. Vamos ler então. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave do teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então o tema principal vai falar um pouquinho sobre julgamento. Mas eu pergunto, como é de costume, o que vem na tua cabeça quando nós falamos essa palavra julgamento? Quando você pensa nisso, ou quando essa palavra é acometida a você, o que você pensa? O que passa na tua cabeça? Na minha cabeça passa sempre um juiz, um tribunal, um réu e um acontecimento. Toda vez que falo sobre a palavra julgar, eu consigo enxergar esse cenário, eu consigo enxergar esse pano de fundo. E aí eu fui fazer pesquisa sobre esse cenário. E aí eu achei que eu já tinha visto, inclusive, uma curiosidade que eu achei muito interessante. Não sei se você já ouviu falar sobre Frank Caprio. Já ouviu falar? Você já ouviu falar? Já, sim ou não? Frank DiCaprio é um juiz
de uma cidade, da capital dos Estados Unidos, chamado Providence. É um senhor de mais ou menos 84 anos, aproximadamente agora. E ele ficou famoso. Se você não conhece ele, provavelmente você já deve ter visto alguns dos vídeos dele. E ele ficou famoso com os vídeos que viralizaram na internet com a sua forma de fazer julgamento. Onde ele julga é numa corte, e essa corte é de pequenas causas. Então ele julga coisas como estacionou no lugar errado, velocidade acima do permitido e coisas desse jeito. E ele ficou tão famoso e viralizou tanto na internet que criaram um programa específico para transmitir todos os julgamentos que eles fazem nessa corte de Providência. E um dos julgamentos que ele fez, e eu parei para assistir algum vídeo que eu já tinha visto na internet, mas nunca tinha pesquisado sobre ele, de um rapaz que ele tinha vindo da África, estava recente, uns 6 meses nos Estados Unidos, e ele passou vindo de uma outra cidade para a cidade de Providência, passando numa avenida, numa rua lá, ele passou em uma velocidade maior do que a velocidade permitida pelo Estado. Então o guarda viu, ele foi multado, e lá tem um costume diferente do nosso aqui, né? Lá eles passam por julgamento, por tribunal, mesmo essas coisas menores. E não foi diferente. E ele foi por esse julgamento, o juiz vai julgar a causa dele, e ele chama e ele começa a perguntar por quê, o que tinha acontecido. Aí ele começa a explicar que ele vem dos Estados Unidos, da África, e aí ele não tinha percebido diferente, e o juiz foi meio duro com ele, inclusive, né? Assim, então você veio para cá testar o carro pela primeira vez em alta velocidade. E aí ele pergunta, você estava sozinho? Ele fala, não, estava com a minha família. E ele estava com a família dele, a esposa e os filhos. E ele fala, e eles estão aqui? E ele fala, estão aqui sentados. Aí ele chama os filhos e a esposa, o filho e a esposa. E aí ele vai até lá e ele começa a conversar com a esposa. E ele pergunta para a esposa, ele estava em alta velocidade? A esposa, estava. Mas não foi culpa dele, tentou dar uma disfarçada. Aí ele perguntou o nome da criança, trouxe a criança até o lugar onde julga e perguntou para a criança, disse assim para a criança, eu vou fazer 2 perguntas para você, referente ao seu pai e o que ele fez, e você diz qual dessas 2 perguntas você bateria o martelo. E aí ele pergunta, culpado ou inocente? O que você acha que a criança disse de mais ou menos 4, 5 anos de idade? Culpado. O pai olhou assustado, falou, não, ele não sabe o que ele está falando. E aí ele perguntou de novo, ele falou assim, culpado. E aí ele conversou com ele ali, né, tentou entrar num acordo e acabou não aplicando a multa que deveria. E todos os outros vídeos dele, se você consultar na internet, eu sugiro que veja, você vai ver que os vídeos que viralizaram têm muito a ver com isso. E ele diz uma frase que é assim, é importante que os juízes não só usem do bom senso, como também de um pouco de compaixão nos seus julgamentos. Aí eu quero perguntar para você, por que julgamos? Por quê? E quando eu faço essa pergunta, por que julgamos? Para que julgamos? Eu gostaria que você, por isso que eu pedi para você se esvaziar, eu gostaria que você avaliasse essas perguntas de uma forma mais profunda do que uma resposta superficial. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você e fizesse essa pergunta. Por que julgamos? Para que julgamos? Eu vou trabalhar um pouquinho um conceito aqui, que é o que a Bíblia está dizendo nesses textos sobre julgamento. Jesus está proibindo o julgamento, é isso que ele quer dizer aqui? O que Jesus está trazendo nessa informação e o que a Bíblia fala exatamente sobre julgamento. Depois eu quero trabalhar um pouquinho sobre as influências que um julgamento pode trazer, ou as influências que nos traz antes de realizar o julgamento. E no final disso eu quero falar um pouquinho sobre assuma o controle, que é o nosso tema principal. Então, para começar, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Evangelho, na carta lá de Coríntios, capítulo 6. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 6. Deixa marcado aí, Mateus, que nós vamos voltar, mas eu gostaria que você desse um pulo lá agora. Coríntios,
capítulo 6, ou em diante. De 1 ao 6. Só vou ler de 1 ao 6. Todos acharam? Vou tentar andar um pouquinho rápido por causa do tempo. Diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveis de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que pode julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante o incrédulo? Aqui Paulo está questionando os coríntios, povo da igreja, porque eles pegavam um juiz de fora que era incrédulo para julgar as causas dele. Então Paulo dá uma orientação: entre vocês, não pode julgar a causa de vocês, você precisa ir lá no incrédulo, isso é uma vergonha. E aí ele começa fazendo alguns comentários que nós julgaremos inclusive quem? Os anjos. Isso é o que ele está dizendo aqui, não sou eu. Quando você olha lá e volta no texto, está dizendo: não julgueis para que não serais julgados. E aqui está dizendo que nós julgaremos. Há uma diferença ou uma divergência na Bíblia. Ou esse texto não quer dizer isso, ou tem uma divergência muito grande que não faz eu crer na Bíblia mais. Mas quando nós estudamos, não há divergência na Bíblia. Eu vou dar um outro texto muito interessante que está em João capítulo 7, versículo 24. Evangelho de João. Vamos lá, rapidinho. Sete 24, diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas pela reta justiça. Aqui está nos dando uma ideia. A Bíblia começa a explicar ela mesmo, nos dando uma ideia do que Jesus estava falando, inclusive no Sermão do Monte, porque aquele contexto estava no Sermão do Monte. Então vamos voltar lá em Mateus. Não julgueis para que não serais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Eu estou usando a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Em algumas Bíblias, eu acredito que não são todas, porque eu já vi algumas que não tem. Não tem aquele título de cabeceira, informando o que vai acontecer, ou o que aquele texto a seguir está se tratando. Então, os aplicativos, por exemplo, alguns deles, a maioria deles, não tem esse título. Então, eu vou ler para vocês, se você quiser olhar, pesquisa alguma Bíblia que você tem em casa, ou a tua que está aqui, e você vai ver que existe um tema. Qual o tema que está aí na Bíblia de vocês? No meu está assim, ó: o juízo temerário é... Então, o que é proibido é qualquer juízo, ou é o juízo temerário? É isso? Sim ou não? Mas o que é temerário? Você já parou para perguntar? Eu fui pesquisar o que era temerário. O dicionário Aurélio, dentro das pesquisas que fiz, ele diz assim, ó: que pode ocorrer risco, que há perigo, arriscado ou perigoso, viajava sempre por temerários caminhos, que demonstrava temeridade, excesso de ousadia, muita audácia, imprudente e mais algumas outras coisas. No final, que ele destaca, ele diz assim: sem fundamento, julgamento temerário. Ou seja, julgamento temerário quer dizer sem fundamento. Então, o que Jesus está esclarecendo ou aqui criticando, informando o que aconteceria, é que o juízo sem fundamento das coisas é proibido. Porque da mesma forma que você julgar os outros sem fundamento, os outros julgarão você também sem fundamento.
O que Deus está falando no texto não é do julgamento pelos fatos, pelos acontecimentos identificados pelos frutos. Então, quando nós falamos do julgamento, uma pessoa matou por algum motivo, e ela vai a julgamento, e aquilo é claro, e ela é presa porque ela matou. É um julgamento claro. Mas todos nós, de alguma maneira, somos influenciados a fazer julgamentos que parecem ser fundamentados, mas não são. Eu vou dar um exemplo. O livro, a história de Samuel e Jessé. Samuel é um profeta, e Deus pede para que unja um rei no lugar de Esaú. Deus pede para que ele vá na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um rei, e lá ele faria o quê? Mostraria quem é o rei. Não é isso? Chegando lá, ele fala com Jessé e pede para chamar os filhos, e vem o primeiro filho. O que Samuel acha? Nossa, é bonito, é forte, é grande, é do exército, é rei. Não faz sentido? Não está fundamentado? Parece fazer todo sentido. O que Deus diz para ele? Samuel, Samuel. Deus não vê como os homens vê. Os homens vê a aparência. Deus vê o coração, a intenção. Traz outro. E Samuel foi repetindo isso em todos os irmãos, cometendo inclusive os mesmos erros, as mesmas perguntas. Se não é esse, agora é esse, só pode. E Deus de novo fala para ele a mesma coisa. Samuel, um profeta, usando os fundamentos para julgamento que não eram os princípios de Deus. Quem dirá nós? Aqui eu quero trabalhar um pouquinho a ideia das influências. E eu tenho um costume, não só aqui, quem me conhece no meu trabalho, está me acompanhando, inclusive agora, alguns amigos, sabe que quando eu vou explicar alguma coisa, ou quando eu quero passar algum contexto de ideias, eu costumo levar as coisas aos extremos. Eu gosto de mostrar os extremos daquela ideia, porque ela ajuda a entender melhor aquilo que eu quero dizer. Pode até não acontecer daquela forma, mas o contexto, ou a forma, ou a ideia, ela fica mais clara, mais robusta, porque é só você pegar aquele contexto e trazer para você. Fica mais fácil de explicar. Então eu vou levar em alguns extremos, para que você entenda isso e traga isso para a tua realidade. Tudo bem? Combinado isso? Ok, então vamos lá. Eu queria trabalhar primeiro o conceito da cultura. A cultura é um conjunto de circunstâncias de um povo, seja ela crenças, princípios, hábitos e várias outras coisas embutidas no que chamamos de cultura. E a cultura ela pode ser grande, mas ela pode ser pequena. Pequena, por exemplo, que quando você casa e você vai para sua casa junto com a sua esposa e você percebe que não conhecia direito a tua esposa, ou ela não conhecia direito você, porque você tem manias, você tem formas, tem jeito que ela não tinha onde ela morava. Formas diferentes de pensar, formas diferentes de agir, e quando nós não lidamos, nós queremos que a outra pessoa seja aquilo que nós somos. A minha cultura é a certa, a sua é errada, eu preciso que você seja igual eu. E há uma influência forte no julgamento. Você sabia que, por exemplo, olhando agora de uma forma mais macro, olhando para cidades, países, quando você vai tentar entender um pouquinho no que acontece nos países, você sabia se por acaso você fosse na Tailândia e pegasse um garfo para se alimentar, com certeza você seria criticado. Sabe por quê? Porque lá ele usa os garfos. E a colher, não é garfo e faca, é garfo e colher. A comida já vem cortada e ele usa o garfo para colocar a comida da colher, porque o que leva à boca é a colher. Olha que estranho para a gente isso. Eu não consigo nem compreender essa cultura, mas eles são assim. Lá nos países árabes, se você é canhoto, tem um amigo meu que está assistindo que ele é canhoto,
Se ele fosse hoje nos países dos Emirados Árabes, por exemplo, e ele comesse com a mão esquerda, com certeza ele seria considerado o quê? Um imundo. Porque na cultura deles, a mão direita é para se alimentar, a mão esquerda é para quê? Para se usar de higiene. Então toda a parte de higiene é feita com a mão esquerda. Por isso que quando existe roubos, furtos, não sei se acontece isso agora, mas já vi isso acontecendo no passado, em alguns vídeos inclusive, que eles cortam e decepam a mão direita para que ele fosse, aquela pessoa, aquela criança, aquele homem, a mulher, fosse marcada para sempre como uma imunda. Ninguém se sentaria. Seria excluído completamente da sociedade por conta da cultura. Olha que coisa interessante. E eu separei várias outras aqui, não vai dar tempo de abordar, mas eu gostaria de falar as nossas. Talvez uma ou duas das nossas que é estranho para os outros. Por exemplo, chegar atrasado. Isso é coisa que a gente faz, sim ou não? A gente consegue começar tudo no horário? A gente marcou com o inglês, que não é característica só do inglês, às 7 horas. Que hora que nós temos que estar lá? Que hora que o brasileiro está lá? Ele não, se ligar para ele e perguntar, por exemplo, já são 7 horas. Aí ele fala assim, nossa, eu tenho que ir tomar banho. Porque ele vai começar a se arrumar às 7 horas na hora que você marcou. Então, você quer marcar alguma coisa com o brasileiro? Não é generalizado, porque não é todos. Se marcar com meu pai, se marcar com algumas pessoas, isso não existia antes. Meu pai puxa a orelha e eu sou um dos caras que chego atrasado. Eu tenho esse mau hábito. Mas isso para os outros é completamente, para outros países é completamente estranho. Você vê alguma maldade em um joia? Sim ou não? Não, joia. Tudo bem, tudo ok. Mas tem alguns países no Oriente Médio, Austrália e Grécia, que isso é um palavrão. Se você der um joia na rua para alguém, há possibilidade de você apanhar. E não só de uma pessoa, de várias. Porque você ofendeu moralmente aquela pessoa. Olha, que coisa interessante. Nos Estados Unidos, se alguém do americano vir na sua casa e ver aquele... Quem nunca participou da cultura brasileira e vê aquele cesto de papel higiênico que a gente usa para guardar o lixo, ou aquilo que nós fazemos com tanto carinho, com tanto amor por alguns dias para depois jogar fora, ele acha aquilo muito estranho, porque o costume dele, ele joga junto na privada para ir embora, que não tem que ficar aquele lixo em casa. A gente guarda com maior carinho, com maior amor. Pega um cesto bonito, coloca lá uma coisa bem legal, e aí tem umas decorações que ainda são legais, né? A gente tem esse costume de guardar isso. Eu não consigo entender porquê, mas é legal ter um lixo bacana no banheiro, não é? Se ele for feio, você não quer. Então a gente tem mascar chiclete na rua, mascar chiclete no povo, junto com a gente em muitos lugares, isso é ruim. E tem outros costumes que não vai dar para a gente falar. Mas o que eu quero dizer sobre cultura, a cultura que você foi exposto, com certeza influenciam diretamente no teu julgamento. Então, quando você julga alguma coisa, ou alguma pessoa, alguma circunstância, a cultura que você foi submetida e exposta pode estar influenciando o teu julgamento naquele momento e você nem percebe. Seu julgamento pode estar fundamentado, mas influenciado por uma cultura que nem deveria estar. E aí você comete aquilo que Deus falou, não julgueis, para que não serás julgado. Sabe uma outra coisa? E eu não vou aqui sanar todas, mas eu vou só trabalhar 3. As questões morais. Você acha que as questões morais, ela pode ser distinta por pessoas, por estados? Cada pessoa pode ter uma moral diferente, ou uma questão moral diferente, ou país. Você acha isso? O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou expor vocês nesse momento, perante todo mundo que está assistindo. Quero ver como vocês se saem dessa. Existe um experimento que foi feito alguns anos atrás por um filósofo chamado Joseph Green, eu acho que é assim que fala. Ele criou um experimento que alguns já devem ter escutado, que chama Dilema do Trem. Quantos já ouviram falar sobre o Dilema do Trem? Poxa, ninguém. Já, Betão? E o Vitor? Legal. Então eu vou expor vocês e gostaria que vocês respondessem essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Coloca para mim a primeira imagem, Vitor.
por favor. Coloca aqui no telão e vai aparecer para você aí em casa. Imagina que você está diante de um trilho. E diante desse trilho, você olha para o lado direito. Opa, para cá. Do lado direito, meu. A outra. Do lado direito, meu. E você vê um trem em alta velocidade. A uns 150, a outra. A uns 150 metros. Presta atenção aqui na minha tela e colocar, eu mostro para vocês lá. Vocês vão conseguir visualizar essa imagem que ela é simples. E aí então, do lado direito está vindo um trem em alta velocidade. Quando você olha para o lado esquerdo, existe uma bifurcação. E nessa bifurcação existe 5 pessoas que estão a mais ou menos uns 100 metros em cima da linha, inclusive presas. Na outra bifurcação existe uma pessoa também na mesma circunstância com aquelas 5. O trem vem em alta velocidade e eu estou narrando uma coisa que não tem como você mudar. Você só tem que decidir. O trem vem em alta velocidade e tem uma alavanca lá para você puxar. Não tem o que fazer. Se você não fizer nada, você mata 5 pessoas. Se você fizer alguma coisa, que é puxar a alavanca, você só vai permitir que uma pessoa morra. Ao invés de 5, uma. Se eu puxar a alavanca, só uma morre. Se eu não fizer nada, 5. E você é o único que pode evoluir. Não tente pensar, eu desamarraria, eu correria lá, eu entrava na frente. Não, só tem essa opção. O que você faria? Quantos aqui, agora você está com um dilema moral muito grande na tua cabeça. Mas quantos aqui puxariam a alavanca e só morreria uma pessoa? Quantos? Levanta a mão, levanta a mão. Você tem que decidir por uma. Agora, quantos deixaria 5 pessoas morrer e não fariam nada? Levanta sua mão. Talvez 80%. Alguns nem responderam, não quiseram nem entrar no lema, né? Talvez alguns, a maioria de vocês, vendo daqui, responderam que puxaria essa alavanca. Nesse estudo, 75% das pessoas fariam exatamente isso. Puxariam a alavanca. Agora eu quero mudar, coloca o outro cenário. O da ponte. Em um outro cenário, agora, na mesma circunstância, um trem vem vindo, tem 5 pessoas lá na frente e o trem está passando debaixo de uma ponte. Você está em cima da ponte e percebe, está me pegando aqui na filmagem? E percebe que tem um rapaz muito grande olhando para baixo na beira da ponte. A única chance de salvar aquelas 5 pessoas é você empurrar esse cara muito grandão na frente dos trilhos para que o trem batesse nele, mataria ele, mas o trem pararia antes de chegar nos 5. Quantos teriam coragem de empurrar esse cara grande e forte? Ele está de costas, não tem o que fazer, igual eu aqui, dei uma empurradinha, ele cairia. Você está passando, vê essa circunstância, salvaria, mataria 1, mas salvaria 5. Quantos aqui empurrariam? Quantos aqui deixaria acontecer e mataria os 5? E muito aqui não faria nada, né? Então, quem não faz nada, matou os 5. Não é? Ao contrário agora, a mesma circunstância, só que agora você precisa ter uma ação de matar a pessoa. Agora você empurra, você decide fazer isso. Lá não tinha jeito, ou matava 1 ou matava 2, ou matava 5. Agora você faz parte do processo de matar. E aí o teu cérebro não aceita isso mais. Você entra numa questão moral violenta porque você não sabe o que faria nessa circunstância. Agora eu fico pensando, o julgamento influencia ou não? As questões morais influenciam ou não influenciam no seu julgamento? Se fosse um robô, que a gente falasse assim para ele, ó, economiza o maior número de vidas possível. Você acha que ele empurraria sim ou não? Sim. Está lá no programa dele. Ele não tem sentimento, não tem nada enraizado dentro dele com questões morais que faça ele pensar diferente. Aí eu te pergunto, as questões morais influenciam ou não no julgamento?
podem estar fundamentadas, podem estar envolvidas pela cultura, mas também existem as questões morais que você foi submetido durante a tua vida. E elas podem fazer você pensar de formas diferentes. Emoções. Eu vou pular uma parte para a gente andar logo. As emoções, para a gente ir para o final e a última parte. As emoções influenciam no seu julgamento? Sim ou não? Eu lembro quando eu era criança. Criança não, eu estava no colégio já. Olhando para a minha idade hoje, talvez eu era criança na época, mas estava no ginásio. E veio um rapaz de fora, no meio do ano, e saiu de uma outra escola, de um outro estado, e veio estudar nesse colégio que eu estudava. Conhecia todo mundo, desde criança eu estudava lá. Só que ele entrou na sala e o que dizem por aí, o santo não bateu, sabe? Já ouviu essa expressão? Ele era um cara parecido, forgado, gostava de atenção, gostava de, falava demais, gostava de ficar aparecendo, ficava, desculpa a expressão, mas não sei como falar isso de outra forma, mas ficava bajulando, ainda bem, bajulando os professores. Aquilo me irritava de uma maneira, não importa onde na sala eu estivesse, o mais longe possível, aquilo me irritava de uma maneira que eu não conseguia prestar atenção na aula se ele estivesse falando. E um ano depois, essa pessoa foi um dos meus melhores amigos. Já aconteceu isso com você? Duvido que nunca aconteceu. Isso não é uma particularidade minha, mas é meio comum entre nós. Isso já aconteceu com certeza com você. Agora, em um estudo feito pela um dos alunos da PUC do Rio de Janeiro, ele se propôs a estudar como os julgamentos jurídicos são influenciados pelas emoções. Ele se propôs a estudar que existem traços de emoções que levam a uma decisão do juiz de forma a usar a emoção e não só a razão. Ou seja, o julgamento, eles nunca são só lógicos. Eles também são influenciados pelas emoções. Então imagina que eu vou voltar lá no trem, questão moral, hein? Imagina que nesse lugar aqui, lá no ginásio, fosse esse rapaz e eu tivesse atrás dele, você acha que eu empurraria ele ou não? Lá atrás no ginásio eu empurraria, acho que sem pensar duas vezes. Tanta bronca que eu tinha dele. Depois que ele virou meu amigo, eu morreria por ele. Sem dúvida nenhuma. As emoções influenciam diretamente no teu julgamento. Pare os julgamentos que você fez em algum momento da sua vida e verifique se eles não estão enraigados da cultura que você foi submetido, das questões morais na qual você foi submetido e das emoções na qual você foi submetido. Uma pessoa que você pode estar com raiva, não necessariamente você tem que dar um veredito de condenação em alguma outra circunstância que ela pode ter criado. Você tem que ser imparcial. E na hora de ser imparcial, é difícil ser. Eu não consigo ser. Eu não sei como ser. E é nesse momento que a única coisa que pode nos ajudar a corrigir essas imperfeições de caráter, de julgamento, é Deus. E aí ele fala de forma clara: não julgueis, para o quê? Porque da mesma medida ou do mesmo critério que você julgar. E aí ele fala aqui a segunda parte, para a gente fechar. Porque tu vê o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave do teu. A gente tem um costume muito grande de ser misericordioso para conosco, nos mesmos acontecimentos que a gente condena o outro. Então, na mesma circunstância que você condenaria alguém, se você tivesse submetido a isso, você usaria de compaixão. Entende a diferença? Então, antes de você julgar alguém, use o critério do julgamento
para colocar você na circunstância e se você condenaria você mesmo. Use da empatia, use da compaixão, use do afeto, use do amor. Maria Madalena e Jesus, naquela circunstância, foi trazido perante Jesus. Todos eles trouxeram, o povo e mais os fariseus, trouxeram a Maria Madalena porque ela tinha sido pega em adultério. E eles queriam testar Jesus. E trouxe ela até Jesus. E só que existia uma lei, uma regra clara, que era, se fosse pego em adultério, o que aconteceria? Seriam apedrejados. Ponto. O homem e a mulher. Ali só estava a mulher. E ali Jesus é questionado por isso. Jesus começa a escrever algumas coisas na linha, na areia, e as pessoas começam a ir embora. E ao ir embora, ele olha para Maria Madalena e diz o seguinte: cadê os teus julgadores? Onde estão? Cadê os que te condenam? Vai, a famosa frase, vai e não peques mais. Maria Madalena seguiu Jesus até o último minuto. Ela usou seus cabelos para poder lavar os pés de Jesus no momento antes dos acontecimentos da crucificação. Jesus colocou ela nos livros dos evangelhos para fazer menção, para que nunca ninguém esquecesse do que Maria Madalena fez. Se Jesus tivesse permitido ser condenado, o que você acha que teria acontecido com Maria Madalena? Teria sido salvo? Teria sido a influenciadora que foi a todos nós até hoje? Não. Compaixão, empatia, são palavras que nós devemos usar no momento de julgar. Não podemos julgar as pessoas de forma exacerbadas, de formas indiferentes. Submeta você ao julgamento. Antes de a gente orar e fechar, eu gostaria de chamar aqui o quarteto para cantar uma última música, para a gente fazer uma oração, e eu gostaria de orar por você. Posso ouvir o som do vento a soprar, bem mais perto está nossa redenção. Som de anjos e trombetas, já posso escutar no clamor da noite. Nós vamos para o lar e Cristo então nas nuvens chamará os filhos seus. Mortos o Senhor de novo viverão, os salvos no olhar se transformarão, e no clamor da noite, Jesus então virá.
redor. Os sinais dos tempos vejo, também profecias se cumprindo já estão. Quase posso ouvir o Pai a dizer: bem-vindo, filho. E no clamor da noite, seu reino chegará. E Cristo então nas nuvens chamará os filhos seus, os mortos do Senhor de novo viverão, os salvos no olhar se transformarão. E no clamor da noite, Jesus então virá. Os salvos no olhar se transformarão. E no clamor da noite, Jesus então virá. No clamor da noite, Jesus então virá. Jesus então virá. Amém. Se coloca de pé. Quando vou chamar assim, tecnicamente, você conhece aquilo que acontece no teu comportamento, aquilo que acontece com você nos momentos que você vai fazer o julgamento, você pode passar a assumir o controle. Você pode colocar todas essas circunstâncias sobre um julgamento teu e da tua mente antes de você externar, antes de você fazer. O convite dessa manhã é: assuma o controle da sua vida. Não permita que isso acabe com a tua vida ou acabe com a vida de outra pessoa. Você pode acabar com o rumo da vida de uma pessoa por causa do teu julgamento, da tua forma de enxergar. Um pai desesperado com um filho que estava quase morrendo, ele leva até o hospital. Chegando no hospital, não tinha médico. Então a enfermeira tenta encontrar um médico. O médico está distante. E o pai desesperado com a circunstância do seu filho. A médica liga para o médico vem de longe, demora um pouco para chegar. Quando ele chega, o pai desesperado quase que pula na garganta do médico. Por que ele demorou tanto? O filho dele estava prestes, desfalecido, quase morrendo. Por que ele demorou tanto? O médico: calma, nós vamos atender. Espera um pouco. Ele falou assim: calma. Calma porque não é o seu filho. Calma porque não é com você. Calma porque você não está passando por isso. Você não sabe como eu estou. Mas se você soubesse, você não pediria calma para mim. E o médico, mais uma vez: eu vou resolver. Me deixa aí atender seu filho. Ele atende o filho e salva a vida do filho. Ao sair,
ele encontra com o pai e dá a informação: o seu filho está salvo. Só que ele saiu depressa. Assim, mais informações, bem curto e grosso. Mais informações, pegue com a enfermeira que ela vai te passar. Eu preciso ir embora. Ele virou as costas para aquele pai, que não sabia nem direito o que estava acontecendo, e vira as costas. A enfermeira que estava do lado, e aquele pai indignado com aquela circunstância, olha para a enfermeira e fala assim: eu não acredito que vocês têm médico como esses. Eu não acredito que médico como esses, que apesar de ter salvado meu filho, faz isso com um pai em desespero. A enfermeira começa a chorar. E o cara achou aquilo estranho. E aí ele olha para aquele pai e fala: nós ligamos para o médico. E o médico estava no velório do seu filho. O filho dele tinha morrido horas antes, de manhã. E ele estava no velório do filho dele. E ele parou o velório do filho dele para vir salvar o seu. E agora ele saiu com pressa, porque estava na hora do enterro e ele tinha que enterrar o filho dele. Julgamentos podem acabar com as pessoas. Evite de julgar. Submeta você primeiro ao julgamento. Faça você primeiro todas as avaliações antes de soltar a sua língua, na qual Deus chama claramente que a língua é o veneno. E é o veneno do que o teu coração está cheio. Do que o teu coração está cheio. Jesus um dia vai vir, como nós cantamos agora. E na hora que Ele vir, Ele vai buscar os teus. Mas nós precisamos assumir o controle da nossa vida, porque a nossa briga não é contra as pessoas, mas é contra quem? As forças do mal. E são exatamente essas coisas que Satanás nos coloca diariamente para que nós fossemos submetidos. Assuma o controle e transforme a sua vida. Feche os seus olhos nesse momento e nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai, obrigado pela mensagem que nos traz. Mas antes de tudo, Senhor, eu gostaria de me colocar diante de Ti como aquele que julga sem fundamento, aquele que comete esses erros constantemente, mas também aquele, Pai, que quer mudar, que quer assumir o controle, que quer criar momentos que não aconteça isso. Mas só há um meio para isso acontecer, e isso está em Cristo Jesus. E é através do Espírito Santo que eu solicito a Tua mudança primeiro para mim. Mas também aqui, Senhor, tem muitos filhos Teus, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que ainda serão alcançados ao longo do tempo com essa mensagem. Que o Senhor também os ajude a perceber a forma que estão fazendo, que também seja transformado pelo poder do Seu Santo Espírito. Eu os coloco em Tuas mãos para a Tua honra e para a Tua glória. Nos despeça agora em paz, que possamos ter um sábado na Tua presença, na Tua companhia, para adorar o Teu nome de maneira verdadeira, com o Espírito verdadeiro. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.